Hoje, a nossa série de entrevistas para a gente celebrar aí os 10 anos do Observatório Nacional de Segurança Viária está recebendo um grande parceiro, uma pessoa que continua sendo parceiro, mas teve aí em dois momentos muito importantes da trajetória do Observatório ao longo desses 10 anos, que é o Antônio Megali. Megali, muitíssimo obrigada pela presença, por dedicar aí o seu tempo para conversar um pouquinho conosco e lembrar aí de alguns feitos do Observatório ao longo desses 10 anos. Megali, para quem não conhece, ele é o atual diretor de assuntos governamentais da Volkswagen, está aí na indústria automotiva há algum tempo, há algumas décadas, e esteve à frente, né, como presidente da Anfávia durante 2 mandatos, né, Megali? Foi um mandato. Foi 2016, um mandato. Isso, 2019, tá? Perfeito. E aí, enquanto presidente da Anfávia, ele pôde colaborar e estar bem próximo do observatório nesse tempo. Obrigada, Megali, por estar aqui. E eu já começo o nosso bate-papo, Megali, perguntando a você o que você, que conhece Ramalho, trabalhou com Ramalho, nosso diretor-presidente, né, ainda na indústria automotiva, quando Ramalho era funcionário da Ford, né, do Brasil, como é que você viu essa mudança? Porque Ramalho era um executivo, né, assim como você. Então, quando você soube que Ramalho ia deixar a indústria, porque depois da Ford, Ramalho foi para um centro de pesquisas automotivas, né, da seguradora MAFRE, que é o SESV Brasil, mas quando você soube que ele ia sair dessa área para montar uma entidade, né, uma OCIP, que é o Observatório, como é que você viu isso tudo? Porque precisa também ter bastante coragem, né, de deixar a indústria para se arriscar num trabalho como esse. Não, eu tive o prazer de trabalhar com o Ramalho na Ford, grande companheiro, sentamos do lado lá, trocávamos muita ideia, e o Ramalho sempre foi um grande batalhador e um grande lutador por grandes causas, né? Então, quando ele, depois de algumas mudanças, saiu da Ford, foi para o SESV e tal, a gente teve a oportunidade de conversar muito lá no SESV, porque a questão de segurança veicular é uma questão, para nós, absolutamente central. Então, quando ele falou que ia montar, lógico, no primeiro momento, uma grande reflexão, as dificuldades, mas que era um avanço com um passo muito adequado, com muita propriedade, porque faltava no país um observatório de segurança veicular, né? O tema de segurança veicular é um tema central para a indústria automobilística. Todas as empresas prestam muita atenção, em especial a Volkswagen tem uma área muito dedicada à questão de segurança veicular, mas não basta você trabalhar na parte tecnológica dos veículos, você precisa ter uma visão muito mais ampla. E o Observatório Nacional de Segurança Viária, ele traz essa visão, ele traz dados reais, ele traz estatísticas, traz parcerias com vários órgãos governamentais e traz uma visão muito mais sistêmica do que precisa ser feito para esse sistema que ainda é uma tragédia nacional, o excesso de mortes no trânsito, é uma luta, uma batalha tanto das empresas que produzem automóveis, mas também é uma batalha da sociedade para que a gente possa melhorar essa estatística que ainda é ruim para o Brasil, né? A gente tem observado progressos nos últimos anos e, com certeza, o Observatório Nacional tem um papel relevante nessa questão, mas eu acho que ainda temos um caminho pela frente. E, baseado nisso, e conhecendo a história, e conhecendo esse lutador que é o Ramalho, por causas tão importantes, a gente fez questão, quando a gente estava à frente da Anfávia, de estabelecer parcerias, porque essa questão de segurança veicular, como eu falei, é uma questão central para a indústria automobilística como um todo. Então, foi um prazer a gente ter, durante 2 anos, a gente ter estabelecido uma parceria muito próxima e feito campanhas interessantíssimas, né, para a conscientização da sociedade, para a conscientização do condutor, que o principal responsável pelos acidentes de trânsito ainda é o condutor. Então, esse trabalho de conscientização é fundamental para que a gente comece e continue evoluindo nessa redução de acidentes de trânsito no país.
Acho que é muito interessante ouvi-lo, principalmente depois, né, de passado, porque na hora que você está dentro do processo ali de construção do patrocínio, da campanha, aquele calor que o Maio Amarelo se transformou para todo mundo, né, que trabalha com segurança viária ou que tem alguma ligação com essa área, é muito interessante ouvi-lo depois desse tempo. A Anfávia patrocinou, só para a gente lembrar aqui, a campanha de 2018, a gente vai estar vendo aí as peças da campanha aí, enquanto eu falo. O tema de 2018 foi Nós Somos o Trânsito, e eu acredito que deve ter sido realmente, deve ter tido aí uma boa repercussão para a Anfávia, porque em 2019 vocês mantiveram, né, o apoio ao Maio Amarelo e patrocinaram a campanha No Trânsito, o Sentido é a Vida. Então foram 2 campanhas em 2 anos consecutivos, e aí eu queria lhe perguntar exatamente isso. Qual que foi a avaliação de vocês da Anfávia à época, da repercussão desse patrocínio e desse apoio? Só para a gente lembrar aqui o nosso internauta, Megali, o Maio Amarelo ele foi criado em 2014. A primeira edição do movimento foi em 2014, né, que foi uma proposta, uma inquietação do Ramalho, né, aqui dentro do observatório, querendo fazer uma mobilização da sociedade, exatamente como é o Outubro Rosa, né, como é a mobilização que a sociedade tem durante o mês de outubro para a prevenção ao câncer de mama. Então, a proposta foi exatamente essa, fazer com que a sociedade toda pudesse falar sobre segurança no trânsito ao longo de um mês. E aí a gente propôs maio, enfim, por conta da década, e aí é toda aquela história que você já conhece. Então, assim, como é que vocês, dentro da Anfávia, naquela época, avaliaram esse apoio que foi dado para o Observatório durante o mês de maio? Bom, primeiro, eu achei sensacional a ideia da criação do programa do Maio Amarelo, né? Um mês dedicado a isso, um mês da segurança de trânsito, enfim, é uma questão absolutamente central. Isso foi colocado também no período da década para a redução de acidentes de trânsito mundial. Eu achei muito adequado. E desde o começo do Maio Amarelo, a gente procurou, dentro da empresa que eu trabalho, a Volkswagen, a gente procurou divulgar, a gente procurou tentar amplificar esse trabalho que o Observatório começou fazendo muito bem e só vem crescendo, né? Até digo que ele vem crescendo. E em 2018, até em 2017, a gente já tinha feito uma campanha na Anfávia para a segurança de trânsito, mas de uma proporção muito menor, e nós entendemos que o Observatório era o grande parceiro que a gente deveria ter para ter uma campanha muito interessante. E participando das campanhas em 2018 e 2019, a repercussão foi muito positiva. Inclusive, para a imagem da associação, foi muito positiva, porque vamos dizer assim, os consumidores eles começaram a observar que a indústria automobilística estava realmente preocupada com isso, se engajando na luta para a redução de acidentes de trânsito, e não bastava simplesmente trabalhar, como eu falei, na tecnologia. A tecnologia dos produtos é muito importante, os itens de segurança, a gente tem trabalhado com o Denatran, novas legislações, realmente é muito importante. Mas, além disso, tem o processo de conscientização da sociedade. O condutor ele tem que ser mais prudente, ele tem que dirigir de forma mais adequada. Até um dos pontos que a gente discutiu bastante era a questão da melhoria da formação do condutor, que isso é muito importante. O condutor precisa estar muito preparado. Além disso, com a divulgação do Maio Amarelo, a gente podendo participar das campanhas, a repercussão foi muito positiva. A gente fazia reuniões mensais com todos os jornalistas para apresentar os dados, foi muito bem recebida essa visão, essa parceria entre a Anfávia e o Observatório, onde a imprensa começou a perceber que a indústria automobilística realmente estava totalmente envolvida nessa questão, na busca de soluções e de conscientização. Então, os 2 anos foram muito bons, né? Foram 2 campanhas muito bem produzidas, e a gente até dá um destaque para a campanha que falava com crianças, né?
que a gente colocava crianças à frente, porque eu acho que a gente tem que trabalhar esse tema desde cedo. As crianças, elas têm um poder, inclusive, de influenciar dentro de suas famílias, de até chamar a atenção dos pais se estão conduzindo de uma forma inadequada, e a gente tem o papel de trabalhar nisso para eles. As crianças de hoje serão os condutores de amanhã. Então, eu achei que as duas campanhas foram muito, muito boas, muito bem produzidas. Parabéns para o observatório que preparou. A Anfávia realmente foi parceira e a gente tentou ajudar ao máximo na divulgação, passando inclusive para dentro de nossas associadas. Houve uma, vamos dizer assim, houve uma extensão da campanha dentro das próprias montadoras, que algumas repercutiram com seus concessionários, com seus clientes, com seu público interno. Eu acho que realmente foi muito positiva. Foram 2 anos de muito sucesso nessas campanhas. Eu acho que as campanhas em si contribuíram realmente para uma redução dos acidentes de trânsito, e eu acho que ainda a gente poderia até dizer que elas tiveram um papel fundamental nisso. A gente vê que os números têm reduzido nos últimos anos, embora a gente acredite que ainda tem um grande caminho pela frente, até que a gente tenha um trânsito seguro, que seja mais ou menos adequado para as condições que a gente espera da sociedade nacional. Eu acho que a gente conseguiu, Megali, com o Maio Amarelo, realmente mobilizar áreas da sociedade que nunca se envolveram com esse tema, né? Eu acho que não é um trabalho simples, não é um trabalho de curto prazo, ele precisa ser recorrente e ter uma duração. A gente não imagina o fim mais do Maio Amarelo, né? A gente acredita que a partir de agora, com 8 anos, esse ano nós comemoramos a 8ª edição do movimento, então a gente imagina que isso não vai mais acabar, não vai mais morrer, que maio realmente foi eleito como mês da mobilização social, né, para a segurança viária. Nós temos agora, no mês de setembro, a Semana Nacional de Trânsito. Ela é uma semana que, por obrigação legal, né, do Código, todos os integrantes do Sistema Nacional de Trânsito, e aí as montadoras estão dentro, né, desse rol de empresas, entidades e órgãos públicos, né, que precisam fazer uma semana de conscientização. Esse é o objetivo da Semana Nacional. Ele tem por obrigação fazer um trabalho de conscientização junto à sociedade, mas eu acho que o Maio Amarelo ele é mais espontâneo, né? Ele acaba chegando em lugares onde realmente a Semana Nacional nunca conseguiu chegar. Então, eu acho que a gente a gente realmente conseguiu. É claro que ainda falta muito, um caminho, como você citou, muito bem pontuado, um caminho muito longo, né, para a gente conquistar índices, né, de segurança viária dos países europeus, de países lá dos Países Baixos, né? A Suécia é o nosso grande exemplo de segurança no trânsito. A visão zero, né? A visão zero acidentes, a filosofia da visão zero acidentes é uma filosofia que o Observatório já adotou há alguns anos. Então a gente trabalha e busca, né, zero acidentes, né? A gente acredita que é possível, né? Que claro que um acidente de trânsito, de danos materiais é uma coisa que, claro, que vai acontecer, mas a gente espera que ninguém se machuque, né? Muito menos perca a vida num acidente. Esse é o nosso grande objetivo. Ainda dentro desse tema, Megali, eu gostaria que você pudesse pontuar, há tantos anos trabalhando, principalmente junto aos órgãos do Sistema Nacional de Trânsito, a importância de ter uma entidade, né? O Observatório é uma ONG, uma OCIP, que busque essa excelência, né, nos dados, busque excelência no trabalho de pesquisa e de estudos que realiza. Qual a importância de um centro de estudos e pesquisas como é o Observatório para quem está desse outro lado, né? Para quem está dentro da indústria, que tipo de auxílio que o Observatório presta, né, para os órgãos do Sistema Nacional e que pode aí ajudar na construção dessa cultura de segurança viária. Como você bem falou, eu acho que o estabelecimento do Maio Amarelo ele trouxe um papel fundamental,
Você falou em setembro, nós temos a Semana de Trânsito, mas eu diria que maio virou o mês do trânsito, né? Eu acho que já caiu no entendimento da população, acho que cada vez mais é um trabalho contínuo, você falou, já são 8 anos, né? E eu tenho certeza que continuará por muitos anos pela frente, e cada vez mais isso vai fixando na cabeça das pessoas. O trabalho do observatório é muito importante, porque aqui no Brasil nós precisamos de dados, nós precisamos de informações, nós precisamos de estatísticas, né? O país ainda é bastante carente nisso. Nós temos uma parte, mas eu acho que a gente precisa evoluir. E nesse setor, a gente sentia muita falta desses dados. E o observatório ele veio fechar essa lacuna que tinha, trazendo cada vez informações mais relevantes que permitem tanto as entidades ou as autoridades de trânsito tomarem decisões para a melhoria, como também como referência para as montadoras, para a gente saber, do ponto de vista estatístico, o que está acontecendo e como que a gente pode melhorar cada vez nossos produtos para evitar, se não evitar o acidente, para pelo menos que minimizar os danos ou os ferimentos em quem esteja dentro dos veículos, né? Eu vejo uma evolução extraordinária do ponto de vista tecnológico da indústria quanto à segurança veicular. Acho que tem uma série de itens que estão sendo adotados e estão sendo implementados gradualmente, é assim que tem que ser. A indústria não pode fazer tudo de uma vez só, ela tem que ir melhorando, ano a ano, sempre buscando referências internacionais, o que funciona mais. E o observatório, ele, com essa geração de estatísticas, ele traz realmente informações altamente relevantes para que a gente possa tomar medidas, né, tanto para nós da indústria automobilística, como para as autoridades de trânsito, que possam tomar medidas e ações, campanhas e realmente legislações que visem a minimização dos acidentes de trânsito. Então, é fundamental o trabalho sério que é feito pelo Observatório, por toda a equipe, a quem eu parabenizo, em nome do Ramalho, mas eu parabenizo toda a equipe, porque ninguém faz nada sozinho. Eu sei que o Ramalho é um visionário, ele é muito dedicado a isso, mas com certeza uma grande equipe trabalha aí no Observatório no sentido de cada vez aperfeiçoar mais essa coleta de dados e informações. Então, é realmente uma entidade que fazia falta no Brasil e agora a gente pode contar com dados que são absolutamente confiáveis, né, que nos permitem tomar decisões adequadas para como que a gente pode transferir isso para a sociedade, um trânsito mais seguro, o que é que todos nós queremos. O acidente zero é uma visão lá na frente, mas eu acho que a gente tem que perseguir. Nós não podemos ter objetivos limitados, nossos objetivos têm que ser desafiadores. Então, o objetivo de acidente zero ou morte zero em acidente é fundamental. E o que eu acho que é interessante é que o observatório ele analisa de uma forma ampla os vários modais, né? As formas de acidente como a gente tem, mas de uma visão mais ampla, porque não é só acidente de carro, mas tem o pedestre, o ciclista, o motociclista, enfim, uma visão do trânsito como um todo. Eu acho que é fundamental. E principalmente ajudando ao antigo Denatran, que agora virou Secretaria Nacional de Trânsito, que é muito, muito bem-vindo para todos nós. Quer dizer, ele eleva o nível do antigo Denatran agora para uma Secretaria Nacional de Trânsito, o que eu acho que ganha força dentro do governo, força dentro do Ministério de Infraestrutura, que é um ministério que, na nossa visão, tem feito um grande trabalho em termos da questão de melhoria de infraestrutura, e agora, como secretaria, a gente tem certeza que vai continuar fazendo o seu papel. As montadoras têm trabalhado junto com o Denatran e agora trabalharão com a Secretaria Nacional de Trânsito, no sentido de ajudar a criar legislações que sejam colocadas ou requisitos de segurança para os veículos que permitam que cada vez mais a gente tenha equipamentos e elementos que auxiliem ao condutor do veículo a reduzir a possibilidade de acidente ou reduzir os ferimentos em caso de um acidente inevitável. A mudança da secretaria, do Denatran, né, do departamento para uma secretaria, sim, realmente foi uma surpresa aí, né, para nós, pelo menos, e que uma boa surpresa, né? Recebemos aí
com bastante entusiasmo, né, essa mudança que o governo fez aí no antigo Departamento Nacional de Trânsito. Foi bem lembrado. Bom, Megali, para a gente encerrar, não quero tomar mais seu tempo, eu gostaria que você pudesse falar um pouquinho, você faz parte né, da iniciativa privada, você é um executivo da iniciativa privada, conhece esse universo como ninguém, mas também esteve à frente de uma entidade, né, de uma associação, e trabalhou nessa parceria. Eu queria que você, para a gente encerrar o nosso bate-papo, eu queria que você desse aí o seu olhar até para outras, né, para outras entidades e para outras empresas e indústrias, a importância desse trabalho em conjunto, desse trabalho entrelaçado. Como é que foi essa vivência? Como é que você, enquanto executivo, enquanto alguém que está dentro de uma multinacional, né, de uma fabricante de veículos, viu esse trabalho, vê esse trabalho de apoio, né, não só repercutindo, né, o que o observatório faz dentro, né, desse universo Volkswagen, mas além disso, né, fazendo realmente um apoio financeiro para que o trabalho continue, para que o observatório consiga continuar realizando suas pesquisas, continuar levantando esses dados tão importantes para a gente conhecer esse cenário do trânsito no Brasil. Bom, assim como o Ramalho, né, o Ramalho tem feito um trabalho extraordinário, né, junto à frente aí do observatório, mas esse tema de segurança veicular sempre foi um tema que a gente olhou com muita atenção, né, como executivo de empresa. Eu trabalho em indústria automobilística há mais de 40 anos, então a gente sempre viu com muita preocupação o aumento de acidentes de trânsito, que é uma coisa. O transporte é uma coisa muito importante, a mobilidade é uma coisa muito importante, mas a gente não pode transformar isso num dano para a sociedade, com um número de mortes que é muito elevado. Então, a gente sempre apoiou muito, gostou muito dessas ideias, e sempre que possível, tanto dentro das empresas que a gente trabalhou, quanto dentro da associação, que a gente apoiasse esses movimentos. E o observatório ele veio para isso, para oferecer essa visão ampla, com dados, com campanhas, com processo de conscientização, atuação junto ao governo no sentido de orientação da criação de legislações e regulamentações adequadas para a melhoria do trânsito. A gente acredita que nós estamos vivendo um tema onde a parceria é a coisa mais relevante, né? Eu acho que a gente tem que ter parcerias, eu acho que ninguém faz nada sozinho, né? Então, há o apoio naquele momento que foi possível para a associação estar fazendo uma parceria com apoio financeiro para o observatório. Eu acho que foi importante para o observatório, mas foi importante para a associação também. Lógico que hoje nós estamos vivendo um momento um pouco diferente na indústria automobilística. 2020, um ano muito complicado do ponto de vista de pandemia, redução violenta na produção de veículos. Ainda 2021, a indústria está se recuperando, agora enfrentando um novo desafio, que é a falta de componentes, né? Estamos vivendo um momento onde há consumidores querendo comprar veículos, mas a produção ainda está bastante limitada em função dessas peças faltantes. Mas eu tenho certeza que eu tenho sempre um olhar otimista. Eu acho que esses problemas serão superados e quem sabe a gente não consiga estabelecer parcerias para as boas causas no futuro, e essa é uma grande boa causa, o combate aos acidentes de trânsito, né? Como eu falei, os veículos estão melhorando, mas a gente precisa trabalhar no olhar humano, né, de quem conduz o veículo, a conscientização, trabalhar na formação desde as crianças até os futuros condutores, e acho que esse é um papel fundamental. Eu vejo com muito bons olhos essa parceria. Luto dentro da associação, eu ainda estou na ANFAVEA, não estou mais como presidente, mas como um dos vice-presidentes. A gente luta para que esse seja um dos temas centrais, o apoio à redução de acidentes de trânsito, e tenho certeza que a gente pode, talvez no futuro, a gente pode voltar a essas parcerias, porque, como eu falei, nós estamos vivendo num momento onde parceria é a palavra-chave, né? A gente tem que unir os interessados sobre o mesmo tema, colocar embaixo do mesmo guarda-chuva e ver como que um pode colaborar com o outro para que o resultado final seja positivo para a sociedade. O que nós queremos é isso, uma redução do número de acidentes de trânsito, uma redução do número de mortes no trânsito e de feridos também no trânsito.
tenho certeza que, trabalhando junto cada vez mais, a gente conversando mais, o mundo voltando a uma normalidade, a gente vai ter possibilidade de estar trabalhando em parceria novamente, se tudo der certo num futuro não muito distante. Muito obrigada. Não agradeço, concordo com você em todos esses aspectos. Acho que principalmente essas questões da mobilidade, né, as questões da mobilidade urbana, elas não serão resolvidas por um único ente, né, por um único com uma única ação. Então, realmente, eu acredito muito que somente unindo forças e somente várias entidades reunidas é que a gente vai realmente alcançar aí esse tão sonhado trânsito seguro. Muito obrigada, Megali, obrigada pelo seu tempo, obrigada pelas palavras, e eu espero aí que nos próximos 10 anos a gente possa continuar contando com você especialmente, tanto com a Volkswagen quanto com a Anfávia, para a gente continuar podendo oferecer aí ao Brasil um caminho mais seguro, né? Possibilidades, né, de mudança, né, no comportamento do brasileiro frente ao trânsito nosso de cada dia. Obrigada mesmo e até uma próxima. Eu que agradeço, para mim foi um prazer e uma honra estar podendo dar esse depoimento. Eu acredito muito, parabenizo mais uma vez o Observatório, a você, ao Ramalho e a todos os membros do Observatório pelo excelente trabalho que vocês têm feito, e conte com o nosso apoio sempre que possível para a gente estar tentando colaborar para a redução dos acidentes de trânsito. Eu fico muito feliz de ver entidades como o Observatório trabalhando em temas nacionais tão relevantes e tão importantes para uma sociedade brasileira cada vez melhor. Um grande abraço a todos.